obrigado por teres aceito este convite para mais esta pequena conversa. E o motivo da conversa é naturalmente a novidade, que tem o seu quê de insólito, embora seja cada vez mais normal no mercado, que é a transformação de aviões de passageiros em aviões de carga, algo que certamente seria inimaginável antes de Covid, mas que agora passa a ser uma prática. Bom, tanto quanto eu julgo saber, vocês já terão convertido 1 ou 2 aviões. Confirma-me, por favor. Atualmente convertemos um, portanto já está descadeirado e está agora em processo de marcações para nós sabermos depois a questão dos loadmasters e como carregar uma cabine, e aguarda também a certificação final. Portanto, eles não... Quando é que foi tomada a decisão o que é que vos motivou a esta alteração? A decisão foi motivada pela procura. Portanto, e estes 2 aviões previstos, e que poderá ser escalável, atenção, Fernando. Portanto, estes 2 aviões, o que se pretende é termos mais capacidade volumétrica, principalmente da China para cá, para Portugal. Porque fica sempre a sensação, quando vamos à China, que ficam sempre caixas para trás. Por muito boa vontade que o comandante e a tripulação tenham, respeitando obviamente as normas de segurança, há sempre carga emergencial que fica para trás. E isso... Além da dificuldade que é carregar uma cabine com cadeiras e tentar seguir um packing list por forma a deixar o avião equilibrado, aquelas questões todas de navegabilidade. Assim temos o nosso trabalho facilitado e ao mesmo tempo ganhamos maior cubicagem e algum ganho de peso também. Claro. Diz-me uma coisa, por favor. Quanto tempo é que demora, em termos genéricos, quanto tempo demora a transformar o avião? Olha, este avião, naquilo que é a transformação física, fê-la agora durante o passado fim de semana. Portanto, quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira já lá fui visitá-lo e fiz lá e estive a ver o avião. Portanto, são 3, 4 dias para descadeirar. Agora... ele agora respeita uma nova configuração, era aquilo que estávamos a falar na navegabilidade, e essa configuração tem que ser aprovada e certificada. Portanto, há um STC que é adquirido e que tem que ser respeitado para que o avião, cuja configuração original não era esta, mas para que possa estar certificado agora mediante esta nova configuração. Com isto, conseguem-se o quê? Conseguem-se cerca de 100, 110 metros cúbicos nesta zona. Era isso que eu te ia perguntar. Qual é a diferença pensando na versão passageiros, em que só tendes a capacidade do porão, e pensando nesta versão cargueiro, entre aspas, qual é a diferença de capacidade de carga? Olha, nós no porão, bem utilizado, conseguimos carregar cerca de 115 metros cúbicos, bem utilizado. Portanto, é usar as 10 posições com aquilo a que chamamos as abas, não é? Em vez de serem as paletas paralelepipédicas, nós inclusive fazemos abas ou o contour para ganhar ali mais 2 metros cúbicos. Portanto, cada posição estamos a carregar com 12 metros cúbicos vezes 10. Portanto, anda ali nos 110, 120 metros cúbicos em porão. Depois ainda há um porão bulk, que leva mais 15 a 18. Estou-te a dar aqui a informação toda. Na cabine, nós já fizemos, atualmente, já fizemos 10 voos com os Airbus 330-900 Neo. E depois fizemos mais 5 ou 6 com cargueiros de mercado, tanto para Lisboa como para o Porto. Com a versão de aproveitamento do espaço de cabine, que era o que já estávamos a fazer, não é? Estes 10 já estávamos a aproveitar a cabine, aquilo a que nós chamamos hoje em dia os freighters, em vez de serem freighters, é os passenger freighters. Portanto, nessa configuração de utilização da cabine,
com carga não dangerous goods e leve, dessa configuração que levava cerca de 180 metros cúbicos para a atual, descadeirado, para esta nova versão, este extra step, que nem todas as linhas aéreas estão a fazer, mas nós avançamos, ganham cerca de 20 a 25% de capacidade volumétrica. Ou seja, vamos dos 180 para os 240, 250 metros cúbicos. Portanto, sistematizando, vocês do porão conseguem meter, grosso modo, 120 metros cúbicos, aproveitando aquilo até ao limite. Certo. Na cabina, com as cadeiras, conseguem meter 180 metros cúbicos? Não, temos ainda um porão bulk lá atrás, que leva mais 18. Leva mais 18. Que ainda mete mais 18. Depois, na versão utilizando a cabina com as cadeiras, conseguem colocar mais 180 metros cúbicos. Com as cadeiras colocávamos aí 60 metros cúbicos em cabine, não é? 65. 60 metros, ok. É. E sem cadeiras, é ainda mais 25% deste 60. Sem as cadeiras, estamos a apontar para 110 metros cúbicos, em vez dos 65. Dos 60 a 65. Tudo isto, falamos de capacidade operacional, não é? Depois vai depender das caixas, das dimensões, da possível utilização até dos bins, não é? Que tem 31 centímetros de altura, portanto, vai depender o peso, não é? As caixas de máscaras e deste tipo de material andam ali entre os 5 e os 8 quilos de caixa. E que tipicamente, e depois há uma variedade de caixas e é um puzzle, com Loadmaster e por aí fora. Muito bem. Isto enfim, é uma decisão que foi tomada decorrente da emergência e da urgência de trazer cargas da China para cá, cargas muito específicas, com um peso muito específico, etc. Pergunto, esta opção enfim, vamos contar que esta situação de emergência não vai perdurar para sempre. Esta opção é passível de ser utilizada para outros tipos de cargas? Vocês estão a pensar nisso? Ou é só uma coisa muito limitada no tempo? Eu diria que para já é uma coisa circunstancial, no caso da TAP, porque estes aviões, além de serem novos, são aviões... São destinados ao transporte misto, não é? De passageiro e carga, e uma configuração total em freighter sai cara, é bastante cara. Portanto, isto foi uma forma de, já que não temos passageiros, dos 106 aviões, estamos a usar 10 aproximadamente para os voos de carga, e neste caso ficamos aqui com 2, com esta configuração ainda de maior capacidade. Mas eu diria que é circunstancial. No caso da carga em cabine, há o mito de se dizer que é para carga médica. O importante é não trazer dangerous goods na cabine. Portanto, tudo que seja inflamável tem que ir para porão, e isto rapidamente, por exemplo, atinge cargas como os ventiladores, não é? O ventilador ou qualquer outro aparelho que tenha bateria, tem lítio. E o álcool gel também é IMO, não é? É dangerous goods. Portanto, nada desse tipo de cargas pode ir em cabine. Claro, diz tipicamente que é para carga médica, não dangerous goods, mas é passível de serem colocadas outro tipo de cargas que não tenham não tenham dangerous goods. Não é? Em termos de custos, falaste enfim, que é uma operação cara, comparando, se é que é possível comparar, e é uma pergunta de um leigo, comparando com a contratação de um cargueiro puro e duro, é vantajosa esta opção? Ou é ditada também pela alguma ausência de oferta no mercado nos momentos de pico? É isso. A questão dos cargueiros, os cargueiros hoje, cuja capacidade não se alterou de sobremaneira, não é? Aumentou um pouquinho, porque havia alguns já fora de circulação e que voltaram, mas o cargueiro hoje atinge valores mais elevados pela oferta-procura. Aqui a grande vantagem da TAP é a disponibilidade. É o facto de nós termos 100 ou mais aviões parados e podermos despreservar um avião e planear um voo, e como tal
há aqui uma adequação à urgência. O cargueiro é um leilão. Nós TAP Cargo, estamos a fazer com frota própria da TAP e com cargueiros. No início fizemos mais com cargueiros. Hoje em dia, para obter um 747 freight, que leva mais de 650 metros cúbicos, só para termos uma ideia, e 110 toneladas, neste momento consigo um para junho, meados de junho. Isto no mercado internacional, não é? E os valores saem claramente dos valores que nós estamos a praticar. Portanto, enquanto TAP, temos estas duas vertentes. Temos a vertente médica, esta que estamos hoje a falar, e para o qual se destinam estes 2 aviões sem as cadeiras. E depois estamos a utilizar o mesmo tipo de aparelhos, mas com cadeiras, sem utilizar cabine, para voos de carga apenas, não é? Aqueles do Brasil, 3 ou 4 por semana, para Angola, para Maputo e para os Estados Unidos. E no caso esses, inclusive, o importante é, já que temos os aviões, pelo menos cobrir os custos variáveis e garantir que os fluxos de carga e a economia sigam, não é? Não deixa de ser uma certa ironia do destino, a carga de repente, e não estou a falar em particular da TAP, mas a carga de repente ganhar uma notoriedade e ganhar uma visibilidade dentro do negócio do transporte aéreo, que é, como sabemos, determinado pelo negócio das passagens. Mas olha, já agora, Fernando, faça-se justiça, este transporte de cargo only, e agora, com a humildade possível, não é para qualquer um. Porquê? Nós temos que ser competitivos no mercado e, felizmente, digo isto com felicidade evidente, a TAP renovou 70% da sua frota de longo curso com estes NEOs. Estes NEOs são mais rápidos, com maior tecnologia e têm custos mais baixos, né? Portanto, consomem menos fuel. Isso significa que nos é permitido operar em condição competitiva de mercado e sermos um dos operadores, continuar a ser um dos operadores de referência da Europa para o Brasil e para os Estados Unidos. A carga não nasce em Portugal toda, obviamente focamos em Portugal, mas estamos a fazer a carga dos Estados Unidos para o Brasil, vindo nos nossos voos de carga dos Estados Unidos até Lisboa e depois para o Brasil, carga da Europa, Pharma, carga de alto valor também para o Brasil, do Brasil para Portugal e para a Europa e para a África. Portanto, estes mercados complementares que só nos é possível competir porque temos uma frota cujos custos variáveis ou da operação são bons. Isto pesa embora o preço do fuel tenha caído, mas como sabes, as empresas aéreas fazem hedging de valor. Exatamente. Portanto, é relativo. Vão equilibrando. Portanto, deixa-me precisar. Disseste-me que já fizeram 10 aviões, 10 operações de cargueiros, chamemos-lhe assim, não é? 10 com os 330, Neo, com frota TAP. Mais 5 com cargueiros puros, não é, de mercado. Esses todos China, Portugal. Todas essas operações foram China-Portugal? Neste momento já iniciámos também Brasil. Portanto, pronto, era China, isso. Portugal, Brasil. Portugal-Brasil. Portanto, vocês neste momento, a TAP tem neste momento digamos assim, uma oferta, um networking estabelecido com horário, permite-me a expressão, com horário, com saídas regulares de voos de carga à partida de Lisboa para que destinos? Tem, portanto, atualmente o horário que temos mais ou menos publicado, porque há que lembrar que vimos em fevereiro de ter 400 voos dia, para passar agora a ter aquilo que se tem falado aí, 10 voos semana. Mas são 3 para Guarulhos, okay, às segundas, quartas e sextas, depois um para Fortaleza, que varia, mas dá ali na quarta-feira, quinta-feira. Depois temos 2 para Luanda por semana, terças e quintas. Temos ainda um para Maputo, ao domingo. Temos um para Chicago ao domingo. Estou-te a dar aqui o O'Hara, não é? O Big Boy. E temos um ou 2 para Nova York, para Newark, também à terça e quinta. São os horários de saída de Lisboa e esta rede está estabelecida para carga apenas e em porão.
ok? Não utilizamos cabine. Isto são os porões, não é? E portanto, os freighter continuam a ficar dedicados aos transportes da China. Exatamente. É Exatamente. isso. Fizemos um já agora, que também foi a primeira vez que se carregou carga em porão em Lisboa, fizemos um com medicamentos e material médico para Maputo. Portanto, onde usámos o porão e na cabine enviámos também carga médica para Maputo. Num dos voos comerciais de Lisboa-Maputo, num desses 10, não é? Certo. Todo este networking passa pelo hub de Lisboa. Todo pelo hub de Lisboa. E a origem da carga ou vem de caminhão até Lisboa ou conseguimos utilizar linhas parceiras que obviamente faltam hoje, não é? Portanto, os SPAs Interline. Sim. Mas há a ligação toda em Lisboa. A carga, no caso, nós também estamos a operar no Porto, está bem? Portanto, é onde como não temos grandes constrangimentos de slot neste momento e a carga é onde for mais competitivo, é onde operamos. Okay? Muito bem. Uma coisa mais, por favor. Portanto, à parte disso, há obviamente voos, operações charter, se justificar. Têm-nas feito? Temos. Presumo que todas as anteriores provenientes da China tenham sido basicamente operações charter, não é? Eu diria que são todas charter, mesmo nos aviões da TAP. A TAP Cargo faz o chartering dos aviões da TAP, para alargar um bocadinho o âmbito, mas chartering de aviões terceiros, os cargueiros são todos 747, os IL-62, os Boeing 767, 757, portanto, aí tipicamente são até volumetrias maiores e tonelagens maiores do que os nossos freighters. Já agora, Fernando, uma das motivações que nos levou também a descadeirar os nossos 330-900 Neo tem a ver com a capacidade dos 240, 250 metros cúbicos é muito mais procurada no mercado do que os 160, 180 que os nossos freighters permitem, não é? Portanto, em vez de andar a fazer duas viagens, acabamos por muitas vezes com uma viagem, que é essa a expectativa, não é? Com uma viagem de 250 metros cúbicos ou 27 toneladas, conseguimos não fazer duas viagens, não é? Claro, e portanto também rentabilizam. Temos a disponibilidade do nosso lado, que não existe no mercado, em cargueiro puro, porque é disputado por todos os países, não é? Portugal é importante para nós, mas temos pedidos de todo o mundo, literalmente, não é? Portanto, temos pedidos e os que têm vindo agora cada vez mais é Brasil e Estados Unidos. Portanto, Fazem operações que não venham a Portugal? Elas vêm a Portugal por questões operacionais. É aqui que rodamos a tripulação, não é? Temos certo, sim. Tripulação e felizmente, novamente, Lisboa mostra-se como um hub estratégico, geográfico. Portanto, é incrível porque nós conseguimos fazer viagens diretas da China para Lisboa, que é fundamental com este tipo de carga, porque este tipo de carga já tem acontecido ser confiscado em países onde façam escalas técnicas. Escalas técnicas para fueling ou para mudança de tripulações, e assim garantimos o voo direto a Lisboa. E a partir de Lisboa alcançamos toda a América ou a África, não é? Portanto, tem sido, até nisso temos uma vantagem de ter um hub em Lisboa e que controlamos, não é? O aeroporto de Lisboa somos o maior cliente. Diz-me uma coisa, obviamente por força das circunstâncias a operação dos aeroportos de Lisboa e Porto tem sido diminuta e isso facilitará talvez alguma capacidade de adaptação. Todavia, os outros parceiros, desde logo os handlers, também estão eles em versão reduzida, se posso usar a expressão. Pergunto, como é que tem sido este trabalho com os handlers, com as alfândegas, com os transitários, enfim, com os carregadores, com toda a gente que tem que estar envolvida nestas operações. A carga aérea, por definição, deveria ser rápida, mas nas atuais circunstâncias ainda tem que ser mais rápida
do que o normal. Como é que as coisas têm corrido? Sabendo-se que todas as estruturas estão diminuídas em recursos, desde logo, não é? Claro, claro. Bem, eu diria que todos tiveram que reinventar, portanto isto é um clichê, mas não foi só a TAP. Os voos cargo-only comerciais que temos, ou portanto operam mais ou menos nos mesmos timings que operavam no passado. Obviamente não temos a questão de passageiros, portanto são voos simples, com menos restrições até nas autorizações, portanto quer da ANAC aqui, quer da ANAC brasileira, Estados Unidos, portanto não há a questão das quarentenas para tripulação. Claro. Temos que planear, só temos tripulação de voo, não temos tripulações de cabine, não temos a questão de desembarque de pessoas, portanto, fugimos muito a esse tipo de restrições, a carga não está restrita. Agora é essencial um bom planeamento, porque nós temos que garantir períodos de descanso das tripulações e há destinos onde tem que ser tudo assegurado, não é? Se dormem, se não voltam no próprio dia ou não descansam no avião, e há viagens, no caso da China, em que as tripulações descansam, os aviões, os nossos, os NEO, têm um crew rest, portanto no porão tem assim uma posição que é uma área de descanso de tripulações, que é fundamental, não é? Portanto temos essa condição também, estes novos aviões tendo essa acomodação, conseguimos rodar tripulações e garantir que não saem, por exemplo, não têm que ir a hotéis. Já noutros destinos têm saído, portanto têm condições especiais para não estarem sob risco. E a prioridade da TAP mantém-se, não é? Portanto a segurança dos seus trabalhadores é uma delas. Depois, claro, continuar a servir os clientes e a questão de emergencial anti-Covid. E cá a resposta tem sido também dentro do que é expectável e necessário, em termos quer do handling, quer das alfândegas em particular. Tem. Portanto, há toda uma flexibilidade. Eu diria que neste momento é um trabalho 24/7. Portanto, os voos são mais longos, passam vários espaços aéreos, temos que tratar com novos destinos, novas pessoas, novos intermediários, ajuda diplomática, portanto isto está, e alfândegas obviamente, isto está tudo a funcionar 24 horas. Eu dizia que deixei de ter o padrão de sono que tínhamos em negócio pré-Covid, porque, e tem acontecido, com a TAP, felizmente os 15 voos realizados, por exemplo, da China, todos eles foram com êxito, todos eles otimizados, mas temos, obviamente, congêneres, não só linhas aéreas como a TAP, os freighters, não é? Passageiros e carga, como cargueiros, que não têm conseguido ultrapassar dificuldades e os cargueiros voltam para trás sem carga. Portanto, claro. Recorda-me, por exemplo, na vossa estrutura de pessoal, afeta diretamente ao negócio da TAP Air Cargo. Estamos a falar de quantas pessoas e quantas pessoas é que estão a trabalhar? Presumo que o layoff também terá abrangido a vossa área de negócio, não é? Sim, olha, tecnicamente na TAP estamos todos em layoff. Todos, 100%, ok? Depois há 10% dos 10.000, portanto, há 1.000 pessoas em toda a TAP que estão a 80%, portanto, que é o meu caso. Na carga, eu não tenho só 10% das pessoas a trabalhar, tenho um pouquinho mais, porque a atividade, neste momento, é a atividade principal claro. da TAP. Portanto, mas, assim, de grosso modo, deverei ter 20-25% do meu staff em funcionamento, não só em Portugal, como nos E estamos a falar de 25% de quantas pessoas? Uma ordem de grandeza. Eu penso que comentei antes, nós, a TAP Cargo, somos cerca de 100 pessoas em todo o mundo. Claro que depois utilizamos as estruturas da TAP, não é? E claro, em muitos dos mercados temos os General Sales and Service Agents, os GSSAs, não é? E esses por si mesmo adequam os recursos à atividade que estão a desenvolver com a TAP. Claro. Recorda-me, por favor, o ano passado foi um bom ano para a TAP Cargo, cresceu, salvo erro, 17%,
Isso. Isto quando o mercado caiu 7. Portanto, isto em volumes, portanto, toneladas em volumes. As receitas acompanharam? As receitas não acompanharam este crescimento dos 17, mas crescemos a receita. Eu diria que a receita mundial aérea caiu numa ordem superior a 20%. Uhum. A TAP Cargo teve um crescimento de receita na ordem dos 3%. Eu teria que ir verificar, mas 3 a 5%. Uma ordem grande. 3%? 3 a 5% claramente. O que é que se passa aqui? O transporte de carga aérea começou a cair mensalmente e de forma contínua desde outubro de 2018. Exatamente. Temos estado numa quebra e em 2018 a TAP Cargo cresceu, salvo erro, 6, 7% de volume. E depois em 2019 cresceu os tais 16, 17%. Eu falo 17% quando falamos de carga. Depois há a componente correio também. Correio, sim. E o correio não cresceu tanto como a carga, é a parte mais pequena no volume, vale cerca de 5 a 8%, mas o que atiraria o negócio total da TAP Cargo para um crescimento de 16,5% por aí. Muito bem. Diz-me uma coisa, noutra vida, isto é, antes de março, na outra vida, qual era o orçamento, qual era a expectativa da TAP Cargo para este ano? A TAP Cargo é uma empresa que deve faturar cerca de 150 milhões de euros. E 100 mil toneladas, portanto é mais ou menos isso. 100 mil toneladas de chargeable weight e 150 milhões de euros, o que equivale a 4, 5% da faturação da TAP. Certo. E qual é o objetivo? Isto só para termos, enfim, obviamente não, esse orçamento foi completamente trucidado pelos acontecimentos, mas qual era, depois de um forte crescimento e contra a corrente do mercado em 2019, quais eram as vossas expectativas para este ano? Quando fizeste o orçamento, quando fizeram um orçamento... É isso, era crescermos mais do que os 17%. Crescer ainda mais do que 17%, portanto acelerar ainda o crescimento. Porquê? Porque o ano 2019 na TAP foi um ano, fala-se muito da TAP, mas é de facto um ano histórico. Porquê? Porque se lançaram 13 novos destinos, portanto há um ramp-up e não se começa cheio desde o dia 1, não é? Isto seja claro. No navio, na ferrovia, ou no aéreo, ou na rodovia. Além disso, foi um ano em que se renovou 70% da frota de longo curso. Significa o quê? Muitos voos vazios, dos aparelhos velhos para fora, dos aparelhos novos para dentro, voos de teste, portanto, tudo isto são custos e um esforço de vendas em novos mercados, como o americano, em África, portanto, 13 novos mercados. E o que é que se assistiu? Assistiu-se a uma TAP com resultados operacionais positivos nos últimos trimestres do ano 2019. Se o primeiro foi mau, eu falo de TAP tudo, né? TAP passageiro e carga. No caso da carga, tem sido sempre em crescendo e basicamente, já tenho falado sobre isto, tem a ver com competitividade, portanto temos acesso a um produto de facto ímpar a nível de competitividade e a agilidade. O pensamento também muito integrado, não é? Em vez de ser só o aéreo, nós estamos a olhar para a multimodalidade. A nossa rede não é a rede TAP dos 95 destinos ou dos anteriores 95 destinos, nós olhamos para esses 95 mais 250 destinos offline, portanto, às vezes não olhamos as parcerias com as outras companhias, não é? Tal e qual. A TAP Air Cargo é verdadeiramente global, seja em carga ou correio. Portanto, fazemos qualquer destino. Hoje fala-se muito da China, Fernando, mas já tenho dado nota, em 2019 a China foi top 10 origem de carga da TAP Air Cargo. Já estava no top 10 das origens da carga aérea da TAP. Portanto, nós
ligávamos a China a Lisboa e aí alimentávamos a rede TAP em Lisboa. E como é que o fazíamos? Via SPAs, interlines com outras empresas, não é? Outras congêneres, de passageiros principalmente, e tínhamos ainda um cargueiro regular da Atlas e da Inditex que fazia também o China, no caso, Zaragoza. Zaragoza, claro. Portanto, obviamente que o mercado nacional não tem dimensão para alimentar isto. Portanto, se não houvesse pandemia, 2020 seria o ano, digamos, o primeiro ano, digamos, de velocidade cruzeiro, depois das novidades, quer em termos de network, quer em termos de aviões, de oferta de capacidade que a TAP poderia ter. Agora, isto foi tudo virado do avesso. Eu pergunto-te, arriscas uma previsão do que é que poderá acontecer, do que é que poderão ser os números da TAP, isto olhando obviamente para as previsões que a IATA vai avançando para o conhecimento que vocês têm da realidade internacional. Arriscas um novo prognóstico antes do final do jogo para os resultados da atividade este ano? Em termos de crescimento, de crescimento, em termos de ordem de grandeza, o que é que tu esperas? Eu não tenho condições de olhar dessa forma. Porquê? Porque até a procura da carga aérea caiu. Né? Caiu mais a oferta, mas com a restrição às viagens e a restrição das pessoas em se movimentarem, muita indústria parou, e agora há de retomar de forma ou mais paulatina ou, esperemos nós, de forma mais decisiva. Mas isto para te dizer que a procura caiu mais de 15%, portanto, aquilo que andávamos a dizer que há 21 meses consecutivos que vem caindo, em março caiu 16% a procura. Está bem que a oferta caiu 45%, né? Claro. E como tal, o que é que eu te posso dizer? Posso dizer que o janeiro e fevereiro foram bons para a TAP Cargo, portanto não foi só um consolidar sobre os novos produtos de 2019, mas foi também o continuar à procura de novos segmentos de carga e expandir o tal offline. Portanto, foram 2 bons meses, portanto, continuar a tendência de crescimento em contraciclo com o mercado. Já o março, a segunda metade de março já foi Covid, portanto, a TAP parou mais de 95% da sua operação, mas a TAP Cargo conseguiu não ter uma redução tão expressiva na sua faturação. Portanto, isto já são números nossos, mas eu diria que, por exemplo, em abril tivemos uma quebra na faturação inferior a 50%. Pese embora estejamos a fazer os tais 10 voos por semana, só carga, e um voo a cada 3 dias da China, isto versus 300 ou 400 voos dia. Claro. Portanto, temos conseguido maximizar os valores do frete aéreo ou do yield. Estamos a praticar valores do mercado. No caso da China até obviamente estamos comprometidos com a missão e não estamos a retirar partido daquilo que vemos, por exemplo, nos cargueiros. Os cargueiros dão-nos outra flexibilidade, mas nós estamos a operar os freighters de forma mais orientada com o tipo de carga que vem, não é? Temos que ser sensíveis a isso. Mas é isso, não tivemos quebras superiores a 50%. Andamos aí, com menos volume transportado. Claro. E agora que lentamente se espera que a atividade de passageiros, a própria TAP, desde logo, comece lentamente a reativar a sua operação, obviamente isso, e de passar a ter a capacidade de
de porão disponível, mas a indústria nacional, olhando para os mercados, para os segmentos de mercado que são os mais apetentes pela carga aérea, qual é o vosso feeling em termos de retoma da atividade? No lado da carga temos vindo a reforçar os voos de carga only, em destinos e em frequência semanal. Portanto, eu diria que o mercado nacional está servido naquilo que são os mercados tradicionais da TAP, não é? O África, Angola, Moçambique, o Brasil, Nordeste e São Paulo e os Estados Unidos. Portanto, estamos e a Europa, via caminhão. Portanto, eu diria que há um serviço que está adequado à procura e vamos aumentando à medida que também a procura vai aumentando, porque as fábricas hão de retomar, não é? Agora sem o estado de emergência, portanto é expectável que incremente um pouquinho a procura da carga aérea. Ao nível dos passageiros, isto é uma verdadeira incógnita, portanto a TAP, o único serviço que manteve foi o serviço das ilhas, não é? Das ilhas. Mas nem sequer usa os Airbus, portanto está a usar os Embraer, que são aviões cuja dimensão é mais adequada à procura, que é a que é, portanto, claro. mas tem essa... E nós carregamos também carga nos Embraers e vai fazendo alguns voos extra de passageiros. Teve aquela fase primeira de repatriamentos, fez mais de 30 voos de repatriamento, onde houve a complementaridade entre o repatriamento de pessoas e o transporte de carga, e agora, sempre que tem uma necessidade, cria voos extra e comercializa voos extra. É normal que a nossa rede possa recomeçar com alguns destinos, portanto fala-se no Paris e no Londres, como destinos que possam iniciar frequências semanais, não diárias, mas semanais agora no final de maio. De resto, diria que ao nível de reservas as pessoas simplesmente não têm necessidade, não vão fazê-lo. Claro. Ok. Bom, já te roubei meia hora, um bocadinho mais. Agradeço-te uma vez mais a tua disponibilidade e certamente não vão faltar oportunidades para voltarmos a falar da TAP Air Cargo. Desejo-te tudo de bom.